Você nem precisa ter nascido nos anos 80 para saber que Thundercats marcou época e é um dos desenhos mais amados pelos millennials. Juntando o melhor dos animes japoneses com os desenhos americanos, não é de se surpreender que temos uma das melhores animações já criadas. Agora vem comigo conhecer 12 fatos pouco conhecidos, ou que talvez você nem se lembre mais sobre Thundercats. Thundercats é baseado nos personagens criados por Tobin Ted Wolfe e Leonard Starr. A primeira temporada da série foi criada pelo estúdio japonês Topcraft e concluída em 1983, mas só estreou na TV 2 anos depois, em 1985. A exibição contou com 65 episódios. Quando Tobin Wolfe criou os personagens, ele teve uma ajudinha extra, a de sua filha, Janice, que ainda era uma criança na época. Em uma entrevista em 2000, ela lembrou que se sentava à mesa com seu pai e eles começavam a criar os personagens. O desenho ficou tão popular nos anos 80 que um filme foi produzido para ser lançado nos cinemas do mundo inteiro. O longa se chamaria Thundercats O, mas não demorou muito e o projeto foi abortado. Quer dizer, o filme foi criado, mas a Rankin Bass, produtora do desenho, pensou bem e achou melhor lançá-lo diretamente em VHS, o dividindo mais tarde em 5 episódios, que seriam apresentados antes da segunda temporada. Isso aconteceu depois que o estúdio percebeu que filmes baseados em desenhos de TV, como Transformers e Meu Pequeno Pônei, lançados naquela época, haviam sido fracassos de bilheteria. Isso os deixou com o pé atrás, preferindo não arriscar em gastar milhões lançando a animação nos cinemas. Chamando todos os Thundercats! Hoje a farra é no bar de Munha! Nos primeiros episódios de Thundercats, Munha tinha como fraqueza não ser capaz de ver seu próprio reflexo, e isso o faria voltar a seu estado mumificado. Os produtores removeram essa fraqueza da múmia em episódios posteriores. E que sei qual é a missão de vocês aqui na Terceira Terra. Vocês querem pegar o olho de Thundera. A história se passa na Terceira Terra, ou Terceiro Mundo. Mas os Thundercats são de Thundera e os mutantes são de Plundar, o que significa que os personagens principais do programa, bons e ruins, são em grande maioria alienígenas. O herói principal, Lion, entra em animação suspensa quando criança e acorda como um homem adulto, ou um gato, como você achar melhor. Então, embora seja adulto na aparência, o felino ainda tem a cabeça de um garoto, ou um gato, você entendeu, de 12 anos. Enquanto Munha tem vários aspectos em comum com a mitologia egípcia, como ser mumificado e viver em uma pirâmide, sua verdadeira origem nunca é explicada, embora seja sugerido que ele seja um ser antigo que sobreviveu à sua própria civilização. Antigos espíritos do mal. Quando estamos dentro da pirâmide de Munha, vemos estátuas que têm corpos de homens, mas cabeças de animais, incluindo um javali e um crocodilo. Isso é muito semelhante à forma como alguns dos deuses egípcios são vistos, sugerindo ainda mais proximidade de Munha com essa cultura. No final da maioria dos episódios, um dos personagens de Thundercats se dirigia ao público, dando conselhos aos espectadores e lições sobre valores e convivência. As primeiras impressões são sempre erradas, e confiança é uma coisa que demora para se conquistar. E novos amigos não se fazem tão facilmente como eu imaginei. E amigos como os Thundercats são eternos. Algo semelhante também acontecia com He-Man e os Mestres do Universo. A música tema de abertura do desenho foi composta por Bernard Hofer, o mesmo compositor do tema da animação Silverhawks, mas a letra foi escrita pelo produtor Julius Bass. Trem da Alegria no show da Xuxa! Em 1987, o grupo infantil Trem da Alegria gravou a música Thundercats para a exibição do desenho no Brasil. A canção foi escrita por Michael Sullivan e Paulo Massadas. Em 2011, Thundercats ganhou uma nova série animada, feita pela Cartoon Network, que voltou a investir na franquia em 2019 com Thundercats Roar. Entretanto, nenhum dos remakes supera o original, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Já em se tratando de filme, Thundercats está nos planos da Warner Bros. Há muitos anos. Em 2007, alguns testes de cena de um suposto longa acabaram caindo na internet, mas não passou disso. Mas segundo rumores, pode ser que um filme finalmente chegue aos cinemas em breve. O responsável pelo longa seria Adam Wingard, diretor de Godzilla vs Kong e grande fã da franquia animada. E aí, já tá ansioso pela estreia dos felinos nas telonas? E fala aí, esse boom de reboots e adaptações de clássico dos anos 80 aí já tava mais que na hora da turma de Thundera das caras.
Se curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like. Esse feedback é super importante para o YouTube perceber que esse vídeo é relevante e continuar recomendando para outras pessoas. Te encontro no próximo conteúdo. Valeu!